Bom, vamos lá. A gente vai explorar aqui uma ideia. E que ideia? Uma proposta bem radical que basicamente reinventa o que uma aula de ciências pode ser. A pergunta é essa, né? E se a aula de ciências servisse para a gente mudar o nosso mundo? Em vez de só ficar decorando um monte de coisa. A abordagem que a gente analisa hoje é justamente sobre isso. A ideia é transformar a sala de aula, sabe? Deixar de ser um lugar onde alguém só fala para se tornar um laboratório de verdade para mudar a realidade. Olha que interessante a comparação. De um lado, a ciência tradicional, decoreba, conceitos super abstratos, totalmente desconectada da vida. Do outro, a proposta freiriana, foco em resolver problema, tudo dentro de um contexto, com um poder de transformação. É sair da ciência como uma lista de fatos para a ciência como uma ferramenta para entender e, mais importante, para transformar a nossa própria realidade. E de onde vem essa ideia toda? Bom, a gente vai na fonte, o educador brasileiro Paulo Freire. Para ele, a coisa era bem clara. O propósito real da educação não é acumular conhecimento, mas sim ajudar as pessoas a entenderem a própria vida para que elas mesmas possam transformá-la. É a educação como uma prática de liberdade. E a primeira grande ferramenta para colocar isso em prática é o que ele chamou de tema gerador. O nome já dá uma pista, né? Mas olha, não é um tema qualquer tirado do livro didático. Pelo contrário, é uma questão-chave, um problema real do dia a dia da comunidade que importa de verdade para quem está aprendendo. E aqui tem uns exemplos que deixam tudo bem claro. Pensa só, em vez de aula de biologia começar com fotossíntese, um conceito abstrato, ela poderia começar com a seca no Nordeste, ou então a ligação das marés com o cultivo de arroz em Guiné-Bissau, ou a crise de moradia em São Paulo. Percebe? A ciência entra para ajudar a entender e a resolver esses problemas reais. Tá. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que se descobre esses temas? Esses problemas que são tão importantes para a comunidade? Pois é, não é no chute. Existe um processo bem rigoroso para isso, com 5 etapas, chamado de investigação temática. É quase um trabalho de detetive ou de antropólogo. Primeiro, os pesquisadores vão a campo, observam a vida da comunidade. Depois, analisam o que viram e identificam os problemas. Aí levam isso de volta para a comunidade e discutem junto com as pessoas. Só depois disso é que os especialistas sentam para organizar esses temas em unidades de aprendizado. E, finalmente, esse material vira o currículo da sala de aula. É um processo que começa e termina na realidade das pessoas. Agora, tem um ponto super importante aqui. O Paulo Freire pensou tudo isso originalmente para programas de alfabetização de adultos, sabe? Pessoas que não tiveram chance de estudar em um contexto informal. Não era para uma escola com série, prova, currículo fechado. Então, o grande desafio foi como levar essa filosofia para dentro da aula de ciências de uma escola normal. Isso não foi simples, não. Exigiu anos de pesquisa, um processo que os especialistas chamam de transposição para fazer a coisa toda funcionar num ambiente escolar bem mais rígido e estruturado. E para a gente entender como isso aconteceu na prática, vamos dar uma olhada em 3 projetos, 3 experimentos bem diferentes que testaram essas ideias no mundo real. Olha só a variedade. Durante mais de uma década, os pesquisadores levaram esses princípios para lugares completamente diferentes. Primeiro, lá em Guiné-Bissau, na África, num contexto rural de um país que tinha acabado de ficar independente. Depois, no Nordeste do Brasil. E, por fim, em São Paulo, uma mega cidade industrial super complexa. Isso mostra a versatilidade da proposta, né? E o projeto de São Paulo foi, sem dúvida, o mais ambicioso de todos. Pensa no cenário, uma cidade gigantesca. O objetivo era criar um currículo novo para toda a rede pública. E o detalhe mais incrível, quem era o secretário de Educação da cidade na época? O próprio Paulo Freire. Imagina só a responsabilidade e a oportunidade. E para dar conta da complexidade de São Paulo, a equipe criou uma ferramenta genial, uma matriz. Basicamente, eles listaram os grandes temas da vida na cidade: moradia, saúde, transporte, trabalho, e começaram a cruzar um com o outro para entender como esses problemas estavam todos conectados. Foi assim que eles encontraram os temas que realmente definiram a vida das pessoas ali. Beleza. Depois de toda essa teoria e desses experimentos, como isso vira uma aula de verdade? Bom, toda essa pesquisa resultou num método prático, algo que dá para repetir em qualquer sala de aula. Ele resume tudo em 3 passos, ou como eles chamam, 3 momentos pedagógicos.
E como funcionam esses 3 momentos? É bem lógico. Primeiro, a problematização inicial. O professor traz um problema real, local, e provoca a turma, criando a necessidade de aprender mais. Segundo momento, a organização do conhecimento. Aí sim, com a ajuda do professor, a turma vai atrás dos conceitos científicos para entender aquele problema. E por fim, o terceiro momento, a aplicação do conhecimento. A galera pega tudo que aprendeu e usa para analisar o problema inicial de uma forma nova e até para pensar em outras situações. É um ciclo completo. Tem uma frase do próprio Freire que resume isso perfeitamente. O material temático retorna ao povo como problemas a serem decifrados, jamais como conteúdos a serem depositados. Ou seja, o conhecimento é uma ferramenta para decifrar um mundo, e não um monte de informação para ser guardada na cabeça. Ok, e o que fica de tudo isso? Qual é o legado dessa forma de pensar a educação? O que fica é um modelo, um caminho para uma educação que faz sentido, uma educação relevante, que empodera e que conecta o conhecimento científico com um objetivo muito claro: melhorar a vida das pessoas. E isso, claro, não vale só para a ciência, vale para qualquer matéria. No final das contas, o método do Paulo Freire nos força a encarar uma pergunta fundamental, que continua super atual. Para que serve a educação hoje? É para memorizar ou é para transformar?